Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando aqui no Novo Testamento, em ordem cronológica, e a cada dia nós temos a oportunidade de receber de Deus, direto, da fonte, a própria inspiração, direção, a luz, né? Não podemos esquecer que nós vivemos no mundo de trevas, né? E nós precisamos ser luz. E essa é a luz que Deus nos ilumina, o Senhor Jesus. O Espírito Santo que está em nós traz essa luz para o mundo. Bom, se você então tem acompanhado hoje, nós vamos continuar nas cartas do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses, mas agora é o segundo Tessalonicenses no capítulo 1. Se você tem gostado desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos, como sempre, pedir que o Espírito Santo nos conduza. Meu Deus, eu peço o teu Espírito para que ele venha nos iluminar, guiar, orientar, fortalecer e nos abençoar. É a tua palavra, meu Deus, e precisamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Eu entrego essa meditação de hoje em tuas mãos. Amém. Versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. O comentário diz assim: a vossa fé cresce muitíssimo. A verdadeira fé se desenvolve e se fortalece ao ser provada. Não há uma única pessoa que tenha alcançado algo grande de Deus que antes não tenha passado pelo crivo das provações. Paulo mostra o seu contentamento em relação à maneira perseverante com que os tessalonicenses enfrentavam as perseguições sem desanimar. O testemunho de fé e de fidelidade dessa igreja servia de exemplo e incentivo para as demais. Porque é muito fácil nós dizermos que temos fé, que somos de Deus, quando tudo vai bem. A diferença realmente acontece quando nós estamos passando pelas provações. Por exemplo, o Senhor Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. Em tudo ele foi tentado, mas ele venceu a tentação, negando aquilo que foi oferecido e prevalecendo a vontade de Deus. Então, nós mostramos realmente quem somos e se somos de Deus no deserto, nas horas difíceis, quando nós temos tudo para desistir e perseveramos e seguimos em frente. 5. Prova clara do justo juízo de Deus para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Comentário: dignos do reino de Deus. É impossível almejar e alcançar o reino de Deus sem sofrer perseguições. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Portanto, é a fé sobrenatural revelada a nós pelo Espírito Santo que nos faz tomar posse desse reino. Essa fé é mostrada na nossa perseverança, na nossa fidelidade perante as lutas que enfrentamos. Diante disso, além de sermos pacientes nas perseguições, devemos orar por aqueles que nos perseguem, para que se arrependam, sejam perdoados e não sofram os juízos de Deus. O que mais me chamou a atenção é esse aqui: sejais ávidos por dignos do reino de Deus. Quer dizer, o que é uma pessoa ávida, né? Desejosa, eu quero. Sobretudo, eu quero o reino de Deus. Então, ela suporta as dores nesse mundo por aquilo que ela crê que vai ser bom para ela. Então, quando nós temos essa visão do reino de Deus, nós não trocamos isso por nada. Aí eu lembro daquela história de Jacó e Esaú, seu irmão. Quando Jacó estava fazendo o cozido de lentilhas, o irmão chegou sedento de fome, então ávido por comer.
E naquele dia ele trocou a bênção da primogenitura por aquele prato. Ele falou: de que me serve essa bênção se eu estou com fome agora? Então ele só pensava no aqui e agora, e por isso Deus o odiou e amou Jacó, porque ele amou a bênção que vinha de Deus. 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E a pessoa fala: quando é que eu vou ter descanso? Ele falou: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Quer dizer, enquanto estivermos nesse mundo, vamos sofrer agravos. 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O comentário diz: desde o céu. Quando o Senhor Jesus se manifestar, haverá alívio para os salvos, mas aflição e dor para os perdidos. Deus tem dado inúmeras oportunidades para que as pessoas venham conhecê-lo, mas a maioria o tem desprezado. Nesse grande dia, ninguém poderá dizer que não teve chance de se arrepender e de se converter ao evangelho do nosso Senhor, pois o trabalho dos seus servos tem sido incessante desde o início da igreja primitiva. Assim, imagine ser banido para sempre da presença de Deus e passar a eternidade no lago de fogo. Ainda há tempo de se voltar para o Altíssimo e escapar desse sofrimento tão terrível, mas amanhã pode ser tarde demais. Quem é sábio aproveita as oportunidades de salvação. De fato, né? Hoje talvez você seja muito perseguido, humilhado, afligido por tantas coisas que acontecem por aqueles que não creem em Deus, perseguição por causa da sua fé, mas amanhã você vai estar em paz, e aqueles que te perseguiram e não creram no que você falou para eles. Então, eles vão sofrer. Nós amamos tanto as pessoas que sofremos a dor por ela, né? Às vezes a gente sofre mais pela dor da pessoa do que a nossa. 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ele fala: quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então, quando nós permanecemos fiéis até o fim e morremos na fé, Deus é glorificado em nós. 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor, de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Comentário do 10. Quando vier para ser glorificado, nesse glorioso dia, a igreja será arrebatada aos céus e se encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens. E nós, os salvos, contemplaremos o nosso Rei e Senhor. Na sua primeira vinda, ele assumiu um corpo humano para carregar os nossos pecados. Por isso, foi ultrajado e humilhado até a morte. Porém, na sua segunda vinda, ele será glorificado pelos seus escolhidos, que surgirão dos 4 cantos da terra. Enquanto este dia não chegar, vamos glorificá-lo neste mundo, salvando muitas almas para o seu reino. E mesmo que soframos perseguições, aflições, mas vamos nos manter na fé e, como disse o bispo, salvando mais uma alma. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O comentário diz assim: a vinda do Senhor Jesus Cristo. Falsos mestres surgiram entre os cristãos tessalonicenses, afirmando que havia recebido supostas revelações de Deus. Eles diziam que o dia da ira ou do juízo divino ocorreria naqueles dias, o que causou grande confusão, agitação e dúvida na igreja em Tessalônica. Ao tomar conhecimento desses fatos, Paulo escreveu essa segunda carta para acalmá-los e orientá-los quanto a essa questão.
Ele assegurou que, embora a volta do Senhor estivesse próxima, alguns acontecimentos surgiriam antes da sua chegada. Além disso, o apóstolo combateu com veemência os falsos ensinamentos disseminados entre os tessalonicenses, afirmando que não procedia dele nem dos seus companheiros. O que Paulo já havia orientado na sua primeira epístola é que antes do dia do Senhor chegar, os que forem fiéis à palavra de Deus serão arrebatados para se encontrarem com Jesus nos ares. Sabe o que é incrível? Naquele tempo eles não tinham a palavra escrita, então qualquer um que viesse com uma ideia, uma revelação, eles acreditavam, pensando que realmente era de Deus, né? A inocência, a simplicidade, então eles davam crédito. Mas Paulo vinha corrigindo isso com as cartas. Hoje, não tem por que isso acontecer no nosso meio, porque nós temos a palavra de Deus. E o Senhor Jesus falou que naquele dia e hora ninguém sabe. Mas, ainda hoje, quantas pessoas são enganadas? E por que são? Porque não leem a Bíblia. Porque se lessem, jamais seriam enganadas. No 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O comentário diz, sem que antes venha. Paulo explica aos Tessalonicenses que alguns fatos devem acontecer antes da vinda do Senhor Jesus para julgar o mundo. A primeira é a apostasia, ou seja, o abandono da fé e a rebelião contra Deus e contra a sua palavra. A apostasia cresce em todo o mundo e todo mundo proporcionará um cenário propício para um segundo acontecimento terrível para a humanidade. A revelação do homem do pecado ou anticristo. Este homem maligno será a própria personificação do diabo e terá uma capacidade imensa de seduzir e enganar todos os povos da terra, inclusive o povo de Israel. Assim como Lúcifer arrastou a terça parte dos anjos para si na rebelião contra o Altíssimo, o anticristo atrairá multidões que o seguirão cegamente. Sabe, essa questão de Satanás ter enganado os anjos no céu, isso me coloca sempre temor e eu gosto sempre de lembrar disso. Se Satanás ele foi capaz de enganar os anjos que viam a Deus, que serviam a Deus, imagine nós que estamos aqui neste mundo. Por isso que ele falou sem que antes venha a apostasia, né? E é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas hoje estão vivendo essa apostasia, que é o esfriamento da fé, o abandono da fé. Pessoas que hoje estão desigrejadas pensam assim, eu não preciso de igreja. A igreja só tem pessoas falsas, só tem pessoas com má índole. E de fato tem, porque é ali que elas se consertarão com Deus e é ali que elas se encontrarão com Deus. Então, há pessoas que se julgam tão boas, tão retas, que elas não precisam de igreja. Enfim, a apostasia já está operando nos nossos dias. Seguindo para o 4. O qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O comentário contra tudo o que se chama Deus. Na história judaica, há relatos de homens extremamente cruéis, soberbos e rebeldes que se autoproclamaram deuses, desrespeitaram as leis de Deus e profanaram o seu templo. Esse foi o caso de Antíoco Epifânio, por volta do ano 167 a.C., que ofereceu uma porca sobre o altar e violou o lugar santíssimo. Todos os reis e imperadores malignos que se opuseram a Deus e odiaram, prefiguraram o último e mais terrível personagem da história da humanidade, o Anticristo. Esse homem será mais do que um líder político mundial. Ele será a encarnação do próprio diabo que lhe concederá o seu poder. A arrogância do Anticristo será tão grande que ele blasfemará contra Deus e contra o seu Filho Jesus. Além disso, afirmará ao mundo que é Deus e obrigará todos a adorarem a sua imagem, que será colocada no templo quando for reconstruído em Jerusalém. Conforme afirma muitos estudiosos, o Senhor Jesus
também fez referência a esse acontecimento ao se referir à profecia de Daniel chamada de a abominação da desolação. E quantos hoje, através das leis, da política, também fazem exatamente isso aqui, se opõem e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que adora Deus, Nós já temos visto isso acontecer, que são chamados anticristos, Eles vêm formulando leis, eles vêm trabalhando na cabeça, principalmente de muitas crianças, para quando elas crescerem, não aceitar nada que vinha de Deus, para elas concordarem com o que vai vir pela frente. Então, o anticristo, ele vem se preparando. Assim como nós, a igreja de Cristo, também estamos nos preparando, mas para subir. E aqueles que vão ficar, vão formar o exército do anticristo. Eu não quero estar aqui para ver. No 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Comentário, sabeis o que detém. Existe algo, alguém, que impede a manifestação do anticristo. Um poder superior capaz de confrontar o poder das trevas e detê-la. Não temos a menor sombra de dúvida de que o único capaz de impossibilitar a ação do diabo é o Espírito Santo, que age neste mundo por meio da sua igreja e impede o avanço do domínio do mal. Com o advento do arrebatamento, o anticristo terá o seu caminho livre para se revelar à humanidade e iniciar o seu governo de terror e ódio contra o Altíssimo e contra aqueles que o adorem. Infelizmente, ainda hoje, quem detém o poder das mídias, quem detém o poder das massas, são aqueles que são diretamente ligados com o mal. Então, eles trabalham para manipular a mente, para conduzir o pensamento das pessoas de acordo com o que eles acham que deve ser feito. E aí, agora no 8 diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O comentário do 8, e então será revelado o iníquo. Uma vez, tendo o caminho aberto, o anticristo se revelará ao mundo como o cabeça de um sistema político-religioso que dominará todas as nações. Porém, ele terá um tempo determinado por Deus para agir na terra, espalhando o seu engano e sua destruição. Terminando esse período, que será de 7 anos, virá o Senhor Jesus com todo o seu esplendor e o destruirá pelo espírito da sua boca, a sua palavra. E aqui que eu vou parar aqui nesse versículo 8, e aqui que nós entendemos, olha o poder que tem no Espírito Santo, no Deus Altíssimo, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é qualquer um. As pessoas às vezes transferem, ela dá tanto poder ao diabo porque ela é, desculpa o termo que eu vou usar, mas ignorante em relação à palavra de Deus. Olha o poder que tem Deus, pelo seu sopro, Ele disse aqui no 8, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Acabou, Ele vai desfazer o mal apenas com isso, com o espírito da sua boca. Imagine, só basta ele soprar e o diabo se desfaz. Então, não confira poder ao mal. Confira poder à palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar a sua vida. Entregue-se cada dia mais para Ele e Ele há de transformar você de dentro para fora, fazendo você uma pessoa realmente realizada e feliz, tá bom? Que Deus continue abençoando e depois continuamos nesse mesmo capítulo, tá bom? Fique bem.